Hello, titia chegou, minha gente! Ah, que alegria! Hoje eu vou fazer aqui comentários sobre alguns áudios do Vital dos últimos dias, mas eu não poderia começar este vídeo sem agradecer de público agora ao Vital por ter mencionado meu trabalho justamente no último áudio que ele fez, O Poder da Tua Voz, no sábado, dia 1º de março de 2025. Um abraço para você, Vital. Puxa vida, como é gratificante, como aquece o coração da gente ouvir, né, as palavras do Vital e realmente ouvir ele falar do meu trabalho. Trabalho esse que eu já faço há praticamente 5 anos. Não me recordo ao certo que mês de 2020 eu comecei a fazer a leitura dos áudios, dos textos do Vital, não eram nem áudios, mas foi em 2020 e de lá para cá eu só tenho a agradecer a você, Vital, por tanto, pela sua doação de tantos e tantos anos, que tem lançado sementes, que tem frutificado em todo o mundo, porque tem gente do mundo inteiro que te ouve de fato, e brasileiros e estrangeiros que aguardam pela sua mensagem através da sua voz, como você falou neste último áudio. Um grande abraço para você, gratidão, e eu agradeço também a todo o público que me acompanha desde aquela época, os que chegam agora. Teve gente que acompanhou exatamente o trabalho que o Vital mencionou lá no Dicas, onde eu fazia a leitura de textos antigos do Vital. Enquanto ele trazia textos, todas as quartas e sábados, eu fazia um trabalho de ler esses textos, mas eu voltava em textos bastante antigos, e quando aqueles textos se esgotaram, meu querido amigo Leandro Zanetti, eu mando um beijo pro Leandro também, me deu a sugestão de fazer um quadro onde eu trouxesse perguntas e respostas do Vital, sobre os textos que ele trazia, e é um quadro que também foi muito bem aceito. Eu hoje acabo, acho que eu nem fiz esse ano ainda, porque ficou um pouco mais complicado para mim pegar as perguntas e as respostas nos vídeos do YouTube, mas isso não é um problema. Afinal de contas, eu também tive que reduzir o conteúdo deste meu canal em virtude dos trabalhos. Então eu tenho administrado aí com textos do Vital antigos, alguns áudios onde eu faço esse compilado como eu vou fazer hoje, e os textos das demais pessoas queridas que eu trago para este canal. Então eu tive uma trajetória, sobre o trabalho do Vital fantástica. Ainda hoje tenho, porque eu tenho também um trabalho em grupo, eu tenho 3 grupos de trabalho com uma dinâmica sobre os textos do Vital, chama-se Terapia é Vital. São encontros fantásticos que a gente realiza mensalmente, justamente para que as pessoas possam trazer as suas impressões, discutirem aquilo que está sendo abordado nos textos do Vital e trazer também as suas experiências. Então, assim, vamos dar aqui então continuidade aos comentários dos áudios do Vital, que a cada dia que passa parece que se eleva um pouquinho mais no acesso a informações e dimensões assim cada vez mais superiores. Eu fiz algumas anotações aqui, são 1, 2, 3, 4 textos, 4 áudios. Na verdade eu não vou falar de todos, mas vou pontuar alguns itens. Se vocês não assistiram ou não ouviram, ouçam. Um deles é: você não depende de ninguém, você é o criador do seu destino, do dia 22/2/2025. Então, assim, esse texto aqui, basicamente, o que eu tenho para falar dele é só reforçar aquilo que já tem sido falado tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes. Não há nada, absolutamente nada que possa deter a sua ascensão ou a sua evolução, dê o nome que quiser, a sua jornada. Exceto se você permitir. Você pode ser influenciado, pode ser o que for, a decisão final é sua. É muito fácil, como a gente tem visto por aí, pessoas seguirem aquilo que as outras estão falando, tomarem as suas atitudes e lá na frente dizerem: eu fiz porque fulano falou. E você é o quê? Marionete? A gente sabe que boa parte é, mas você tem consciência do que está fazendo. Tenha consciência de que está seguindo aquilo que fulano falou para você fazer. Responsabilidade sua. A gente pode ser influenciado, a gente pode ser inspirado, mas a decisão é nossa. E é sobre essa decisão que nós vamos responder. Porque toda ação gera uma reação.
Tudo aquilo que nós vivemos é fruto daquilo que nós criamos. Eu crio a minha realidade de fato, eu crio o meu destino. E mais uma vez eu volto a falar, não adianta ficar esperando soluções se você só gera mentalmente, emocionalmente problemas. Ninguém se cura no mesmo ambiente em que adoeceu, isso não existe. Não existem soluções, não espere mudanças quando as suas atitudes são as mesmas. Se há algo que te desagrada, observe, sinta e se mova para modificar. Tem um trecho desse áudio que ele fala mais uma vez, né? A ascensão só depende de você. Se lá fora existe algo que te incomoda, é porque está refletindo algo que está aqui dentro. É aqui que você tem que olhar. Por que eu me sinto tão incomodado? Ou por que isso me incomoda tanto? O que eu ainda preciso ajustar aqui? Essa é a pergunta. E não por que está acontecendo isso lá fora. Lá fora existem vários fatores. A gente sabe que o que está dentro está fora. Essa é uma das leis herméticas. E é verdade. Então, veja. Esse olhar para fora, eu sempre falo, é olhar para dentro, mas vamos lá. Esse olhar para fora, ele é altamente didático. A partir do momento que eu sou maduro o suficiente para entender que o que está me incomodando lá fora está refletindo algo que eu preciso trabalhar internamente. E eu não dependo de ninguém para isso. E ninguém depende de mim. Glória! Já pensou que horror? As pessoas dependerem de você? E que horror você depender das pessoas? Independência é a palavra. Independência e vida são as duas palavras. A gente precisa entender o nosso, entre aspas, né, a nossa função neste plano, tanto para criar a realidade que nós queremos do ponto de vista individual quanto coletivo. Vocês ouviram lá no áudio. Uma consciência desperta, ou né, uma pessoa consciente, trabalhando na expansão de consciência, equivale a 1000. Por isso que não precisa de tanta gente para as coisas boas acontecerem. Porque a equivalência, ela é discrepante. O bem, a luz é infinitamente superior ao mal ou às trevas, como queira dizer. Então, imagine. Por isso, Jesus, quando disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, lá eu estarei, ele sabia o que estava dizendo, nos passando uma informação altamente relevante. Quando nós estamos reunidos em amor, em luz, em paz, em bênçãos, em alegria, nós potencializamos essa energia. Nós somos usinas de luz. E nós temos, inclusive, o poder de modificar uma linha de tempo, como foi modificada. E a partir de 2010, a Terra saiu do BO do Armagedon. Olha que delícia! Não fugiu do Apocalipse, graças a Deus, porque Apocalipse nada mais é do que revelação. E viva o Apocalipse, porque nós estamos esperando por ele já há um tempo. Na verdade, ele está desfilando diante dos nossos olhos, principalmente a gente que não acompanha notícias da TV, mas fica informado por, digamos assim, por meios de comunicação realmente alinhados com a verdade. O Apocalipse está aí, mas do Armagedon, Gaia conseguiu sair daquela energia armagedônica, embora muitos de seus filhos ainda torçam pelo Armagedon. Só que vão quebrar a cara, como nós já cansamos de falar. A transição se dá da forma mais suave possível, o que não quer dizer que não hajam conflitos ou situações, até porque cada um de nós tem a sua liçãozinha ainda, né? Para experienciar. E tá tudo bem. Uma coisa importante que ele falou aqui e que eu volto também a falar, para quem ainda fica tão preso na mídia, não consegue sair da mídia, especialmente da televisão, entendam que tudo aquilo que a mídia quer destruir, muito provavelmente trabalha para a luz. Eu não vou dizer 100%, porque nessa vida ninguém tem 100% de nada. Mas quando atacam demais
tenham certeza, para quem ainda acompanha, tenham certeza que ali existe alguém que está exatamente trabalhando para restabelecer a ordem. E quando eles endeusam, sei lá, demais a pessoa, abre teu olho, criaturinha, ó, ouvidinho, uma intuiçãozinha bem abertinha, porque tem BO nessa parada. Então a gente precisa entender de uma vez por todas que a gente de fato não depende de ninguém, ninguém depende de nós, o que não significa que a gente não possa caminhar de mãos dadas em prol de algo maior para o bem de todos, mas que nós somos os criadores da nossa realidade. E se eu crio a minha realidade no individual, eu posso sim também colaborar para uma realidade fantástica no coletivo. E como foi dito aqui também, 2025 é um ano espetacular para quem tanto trabalhou pela vitória da luz. Eu não tenho a menor dúvida. Desde que esse ano virou que eu já vi isso acontecer. Aliás, desde o finalzinho do ano passado, quando a gente sabia que certas coisas aconteceriam. Não é verdade? E a gente vai ver muito mais. É um ano emblemático como um fechamento de janela do evento, lembrando que não existe nada sistemático. É 2025 e acabou. Sabe que existe, né? Na espiritualidade não existe essa questão de tempo. Mas a gente vê, gente. Olha o que aconteceu no mês de janeiro. Olha esse mês de fevereiro, pelo amor de Deus. E vem mais por aí. Eu tenho certeza que vem. Certo? Então estes são os meus comentários sobre o áudio. Você não depende de ninguém. Você é o criador do seu destino, do dia 22/2/2025. Eu vou falar aqui rapidamente do áudio do dia 24/2/2025. Liberação das catarses. A jornada da catarse coletiva. Catarse, para mim, nada mais é do que limpeza. A gente tá tão carregado de sujeiras a nível mental, emocional, energético, espiritual, que não existe outra forma de limpar que não sejam as catarses. Eu achei interessante a analogia que o Vital fez. Foi nesse áudio? Eu acho que foi. Como se fosse o vômito da alma. Porque quando a gente come alguma coisa que não faz bem pra gente, quando existe algo no nosso organismo, no nosso corpo físico, algum corpo estranho, ele vai fazer o seu movimento de limpeza, muitas vezes pelo vômito, às vezes pela diarreia, através de uma virose, enfim. A alma também tem o seu processo, e são as catarses. Então tem pessoas que ficam tremendamente emotivas, tem pessoas que entram mudam completamente, né, o seu estado emocional, tem gente que passa a ter inclusive sonhos muito lúcidos, e existe uma infinidade de formas da pessoa apresentar catarses. Tem gente que não sente nada, tá tudo beleza, gente. Não sentir nada não significa que não esteja sendo trabalhado. Quando eu faço as mesas do Arcanjo Miguel, principalmente, algumas pessoas me perguntam: Márcia, mas eu não senti nada, eu não observei nada. Não tem problema, não quer dizer que não está atuando. Talvez você já não tenha tanto o que trabalhar, né, a nível de limpeza em determinados aspectos, ou realmente está tudo certo. Tem gente que já sente profundamente. Tá tudo bem, cada caso é um caso. O importante é que a gente tenha o entendimento, quando a gente estiver passando por determinadas situações, observar se aquilo não é de fato uma catarse. Entender, falar, poxa, eu tô passando por um processo aqui, nós estamos lidando com a energia o tempo todo, a Schumann está completamente... dá aqueles picos, esses dias deu 140, mas tem se mantido mais baixa. Nós estamos trabalhando o tempo todo com técnicas energéticas. Eu sei que tem gente aqui que faz seus banhos, que faz seus rituais, que está sempre trabalhando com chama violeta, chama trina, com radiestesia, com reiki, com uma série de coisas. Tudo isso movimenta energias. E o corpo precisa se adequar àquele padrão energético. Mesmo trabalhando a nível de energia, isso vai impactar no físico. E é através do físico que essa limpeza é realizada. Então, assim, é ter calma, de fato, se auto-observar. Nós estamos em fase de transição planetária, todo mundo trabalhando pela sua melhora. É um tempo onde muitas pessoas ficam preocupadas se elas vão, se elas não vão, e tá tudo certo. Mas essa não deve ser uma preocupação. Eu sempre falo assim, não se preocupe, se ocupe de você. Enquanto você se ocupar de você, da sua melhora, está tudo bem. Ah, mas eu andei pisando, metendo o pé na jaca. Uai, tira o pé da jaca,
limpa e vê se da próxima vez presta mais atenção para não meter o pé na jaca de novo. Não é reclamando ou se culpando daquilo que fez que a coisa vai se harmonizar. Não, é reconhecer. Ele deu até o exemplo da borracha. Errou, como é que a gente corrige na escola, né? Quando a gente está na escola. Apaga. Se é no lápis é a borrachinha, se é na caneta é aquele coisinho branco que limpa, que eu já esqueci até o nome, o corretivo lá, né? O corretor. Tá tudo beleza. Importante que você tenha a chance de corrigir. Todos nós temos essa chance, certo? Esse áudio aqui, eu não vou falar muito dele. Dia 26/2/2025, o computador quântico e os registros da humanidade. Ouçam o áudio do Vital. Ele fez um texto que eu já li aqui no canal, o computador quântico, se eu não me engano, de abril de 2021. E aqui vamos dizer assim, mais ou menos, que houve uma atualização das informações. Gente, esse computador quântico, eu já vi gente falando do computador quântico, que é uma super tecnologia do humano. Não é este computador quântico. Este computador quântico é uma tecnologia dos irmãos galácticos. E já foi falado que desde 1950, todo mundo que estreia aqui, começa lá o registrinho. Tudo que você pensa, sente, diz, faz, blá, 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 tudo registrado. Como isso me traz alívio? Saber que tudo é registrado nesse computador. Por quê? Pode enganar quem quer que seja. Só não pode se enganar um computador quântico. E no momento em que, vamos dizer assim, as coisas desse mundo seguirem uma definição, não vai haver injustiça. Porque tem muito lobo em pele de cordeiro. Mas tem cordeiro em pele de lobo também, não se enganem. Nem todos os demônios que a gente está vendo aí são demônios de fato. Eu não sei quem é quem, mas eu tenho certeza absoluta que tem muito bom ator aí, vestindo o papel do cão, quando na verdade está fazendo um trabalho de serviço à humanidade. Quem somos nós para julgar certas coisas? Claro que a gente vê, muitas vezes a gente se revolta, se indigna com certas coisas, mas esses últimos 2 anos principalmente, eu fui trabalhando tanto as questões na minha mente e ouvindo tanta gente de qualidade falando tantas coisas que eu cheguei à conclusão, realmente, eu, Márcia, não sei de absolutamente nada. Então, assim, gente, essa consciência, esse computador quântico, né, é uma consciência quântica. E nós vamos ter acesso a isso, sem intermediários. Esses registros, né, de tudo o que ocorre aqui, ele é importante. Até para que a gente um dia possa acessá-los a fim de avaliar as nossas ações, avaliar até mesmo o que somos, sem nenhum tipo de contaminação. A verdade, como se diz, né, nua e crua, nos registros de um computador quântico. Eu instruo que vocês ouçam de fato esse áudio do Vital. Eu teria muito para falar, mas eu vou parar por aqui, vou pular já para o áudio do dia 1º, mas ouçam esse áudio específico do computador quântico para vocês entenderem. Lá o Vital explica direitinho essa dinâmica toda, tá ok? Inclusive fala das dívidas, dos absurdos, né, das taxas de juros e tudo mais. Agora, sim, uma coisa importante que está aqui registrada ainda desse áudio. Essa coisa de que, foi o que eu falei até agora há pouco, mas eu fiz porque fulano mandou. Muita gente não se submete a ordens esdrúxulas, prefere a sua dignidade, certo? Então quem fez algo ilícito para prejudicar alguém a mando de outro, no mínimo é coparticipante. Porque existe a escolha de dizer sim ou não. Agora, existe aquela turma que literalmente vendeu a alma pro tinhoso. Aí, filho, na hora que ele cobra mesmo. Não é à toa que a gente vê certas coisas acontecendo. Só que essa papagaiada está chegando ao final. Agora eu vou falar deste áudio do dia 1º de março de 2025, O Poder da Tua Voz. Vocês viram, né, um áudio do Vital, onde ele foi editado com uma voz de inteligência artificial. Naquele dia, algumas pessoas me mandaram mensagem: Márcia, você sabe que aconteceu alguma coisa com o Vital, porque o áudio dele não é a voz dele.
Na ocasião eu mandei uma mensagem para o Vital e ele me respondeu exatamente aquilo que ele explicou no vídeo, né? Foi feito um teste para verificar a questão de poder viabilizar, né? Se eu não me engano, a tradução para países, né? Especialmente na Ásia, coisa e tal. Mas a reação do público foi imediata, imediata. Tem coisas que não adianta, né? Essa é a minha leitura. A gente tem uma identificação tão grande com a voz do Vital, ele que durante tantos anos só escrevia e começou a fazer os textos, os áudios dele em fevereiro de 2022. E até então ele não tinha um canal, como ele mesmo explicou, e muita gente disseminava os áudios do Vital, até que a Daniela Rodrigues, como ele também mencionou no áudio, passou a disponibilizar os áudios para publicação no Facebook, e aí ele passou a compartilhar também no Facebook, até que no ano passado nós tivemos aí a felicidade de ver o Vital abrir o seu próprio canal e disponibilizar os conteúdos nos áudios novos, áudios de textos antigos. Agora ele, né, tem também aqueles áudios onde ele responde dúvidas, o que é muito interessante. Inclusive esse áudio da Catarse foi em cima da dúvida, né, das dúvidas de uma pessoa. Então assim eu perdi o fio da meada do que eu ia dizer. Meu pai do céu. E agora? Paro aqui? Dou uma pausa? O que eu estava falando mesmo, gente? Ah, sim, a identificação foi imediata do público, né? Porque desde que o Vital passou a fazer áudios, foi um marco, realmente, no meu entendimento, no próprio trabalho do Vital. Muitas e muitas vezes, né? Tem muita gente que entrou aqui depois. Os vídeos antigos, os vídeos aqui de 2022, 2023, eu fazia um vídeo só com o áudio do Vital e depois eu fazia um vídeo com os comentários do Vital. Depois eu mudei a dinâmica, passei a fazer só os comentários. Quantas vezes ouvindo os áudios do Vital eu cochilei? Ô Vital, você sabe por quê, né? Porque tua voz tem uma frequência assim que ela coloca de fato a gente num outro estado. É de uma suavidade, né, e de uma leveza. E você falou que não gostava, né, da sua voz. Eu não gravava áudio WhatsApp de jeito nenhum, que eu achava minha voz um horror. Só que a agilidade, o ter que dar respostas rápidas, me levou a isso. E eu vi que aquilo, para mim, era uma grande bobagem. Mas quem que vai estar interessado na sua voz? Você não é cantora, nem locutora? Calma, garota. E aí eu fui trabalhando hoje, né? Tudo normal. Mas às vezes a gente tem essas travas. À medida que o Vital foi trazendo, né, esses conteúdos, um público foi se identificando, isso criou, claro que ele já tinha um público muito grande, mas muitos outros foram chegando. Isso criou uma sintonia e eu diria que uma familiarização, uma integração, que quando aquele vídeo com uma voz de IA subiu, a primeira coisa que as pessoas pensaram que tinha acontecido alguma coisa, até porque ele vem passando por um processo, né, dentário, como ele mesmo mencionou. Então assim, eu acho que tem coisas que não tem muito o que fazer. É realmente continuar no processo. Existem programas de inteligência artificial que trazem o timbre da voz muito parecido. Aquele jornalista que veio, eu esqueci o nome dele, gente, um jornalista recente aí, americano, que veio fazer uma entrevista com o Bolsonaro aqui, que foi pro ar essa semana. O vídeo em inglês é inteligência artificial, Bolsonaro falando em inglês. É a mesma voz, aquilo ali é muito bacana. Mas ainda assim não tem o principal. A energia. A energia. O poder da tua voz é a tua energia. Palavras têm poder e a gente precisa conduzir essa ferramenta com sabedoria, com amor. Uma palavra destrói, mas uma palavra eleva. Tem um dado momento do trabalho de radiestesia que eu tenho, que eu falo da coisa das palavras, da força das palavras, né?
E aí também apresento o trabalho do Masaru Emoto com as moléculas da água, com o arroz. Então, assim, tudo que a gente abençoa, cresce. Quando você diz para alguém, Deus te abençoe, vocês já devem ter lido em algum momento uma passagem. Eu gosto muito das histórias que falam de Chico Xavier, né? E tem um dado momento em que ele tem uma passagem que ele estava saindo para trabalhar super atrasado e ele passa em frente a uma vizinha. Ela fala, Chico, precisava conversar com você. Eu esqueci o nome da senhorinha, vou dar o nome dela de Dona Maria. Oi, Dona Maria, agora eu não posso, eu tô super atrasado no meu trabalho, mas eu prometo que na volta eu passo aqui e converso com a senhora, tá bom? Ela, tá bom, Chico. Só que ela ficou toda tristinha. Quando ele andou um pouquinho, o Emmanuel parou ele e falou, Chico, volta lá. Ele, não, mas eu tô atrasado, não sei o que. Chico, por favor, volta, não custa. E aí ele volta. Aí a velhinha, olha, com todo respeito, a velhinha ficou toda feliz. E aí tirou as dúvidas lá. Aí na hora que o Chico tá indo embora, ela fala, Deus te abençoe, Chico. Ele vai todo feliz. Aí o Emmanuel para ele de novo e fala, olha para trás. Quando ele olha para trás, ela fala, Deus te abençoe de novo. Então, dela sai um pulso de luz com Deus te abençoe que envolve o Chico Xavier. E aí o Emmanuel fala, veja, o mesmo acontece quando alguém amaldiçoa. Claro que isso também está muito relacionado com a nossa própria energia, né? Mas quando a gente Deus te abençoe, eu te abençoo, a gente também pode abençoar. Então, o poder das palavras, o poder da tua voz, quando você faz decretos, eu sou a paz em mim, eu sou luz, eu sou saúde, eu sou Deus em ação. Você está emitindo uma vibração. E isso ajuda, inclusive, a trabalhar o laríngeo, equilibrar esse chakra tão importante que é o chakra da verdade, da comunicação, da expressão. Então, o poder da voz, o poder de você falar bem, de você agradecer, de você expressar amor, de você expressar alegria, de você se fazer disponível para ajudar alguém com uma palavra. Quantas pessoas às vezes precisam de um bom dia apenas para transformar seus dias e a gente não percebe? Esse áudio, né, do Vital fala da questão da inteligência artificial e eu não tenho dúvidas de que essa é uma ferramenta que vai ser altamente positiva. Já é utilizada de uma forma muito bacana, né, em muitos momentos, mas a gente sabe que tem uns capirotinhos aí que ainda usa para aquilo que não presta. Mas vai chegar um momento que ela será assim, mas nada substitui a energia, nada substitui o timbre, o sotaque, que o Vital falou do sotaque, né? Todo mundo tem o seu jeito de falar, a sua característica, tem a sua forma de expressão, o seu vocabulário. Eu sei que muitas vezes eu acabo comendo letra, eu falo muitas coisas erradas, concordância verbal errada muitas vezes, mas isso é uma coisa que já me incomodou muito. E o que eu podia corrigir, eu fui corrigindo. Hoje, eu sei que o mais importante é a mensagem. Quem fica aqui me corrigindo toda hora não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui para isso, para dar aulas de português. Eu estou aqui para transmitir uma mensagem que eu faço assim de coração e espero que ela chegue onde precisa chegar. E eu sei que chega porque é esse público que me interessa. Então nada substitui a energia, absolutamente nada. E eu tenho certeza que o mundo que a gente vai viver vai ser um mundo de total equilíbrio, inclusive entre o humano e o artificial. A gente sabe que muitas tecnologias serão liberadas que vão transformar a vida do ser humano. A Mad Badzinha podia estar na frente, né? Porque isso aí ia resolver um problemaço. Porque todo mundo tem alguma coisinha para melhorar nessa cama. Não vou entrar no mérito da questão, se Mad Bad existe, não existe, não sei o que, cada um acredita no que quer. Para mim existe. E eu acredito muito que elas vão ser disponibilizadas no momento oportuno, embora para mim, Márcia, acredito que alguns já têm acesso a isso. Quando eu penso em soldados que entram em túneis para resgatar seres humanos de condições absolutamente aterradoras, tendo que lidar inclusive com seres que a gente nem imagina. Como é que fica o emocional
dessas criaturas. Isso se elas também não forem para um embate físico. Então, isso é uma suposição minha, ninguém nunca me falou, nem confirmou, nem nada, eu não tenho esse acesso, mas eu tenho essa sensação de que as medbeds já são utilizadas, mesmo para os pequenos e pessoas que são retiradas desses túneis, para que elas possam se recuperar. Então, assim, use sua voz para ser o seu melhor. Ah, mas eu não sei o que fazer, né? Tantas pessoas que querem ajudar não sabem o que fazer. Fale com amor. Fale com alegria, decrete com gratidão, espalhe através da sua voz, da sua verdade, o seu melhor. Quantas pessoas precisando de uma mensagem, como eu disse, de um bom dia, de um você está bem? Como é que eu posso te ajudar? Nem sempre a gente pode ajudar com isso aqui, mas não é só isso aqui que ajuda. É o que eu estou falando. Isso aqui é importante, muita gente precisando ser ouvida, e o falar. Tem gente que fala assim, se não for para falar nada de bom, fica quieto. E tem horas que isso é verdade. Porque tem gente que só abre a boca para falar besteira, para denegrir o outro, para querer se sentir superior ao outro. Porque ele é tão inferior que para se sentir superior ele tem que denegrir o outro. Use suas palavras para curar. Acho que essa é a palavra. Para curar. Para elevar, para acolher, para acarinhar. Porque eu já vi vidas serem transformadas através de palavras. Pessoas que viviam em situação muito difícil e que ao ouvir uma palavra de incentivo, transformaram as suas realidades. Certo, crianças? Então ficam aí os comentários sobre esses vídeos, esses áudios fantásticos do Vital. E eu volto aí num próximo conteúdo. Um grande abraço, muita gratidão a todos vocês. Mandar um beijo também para Sandra Cri, porque a Sandrinha, ela, quando a gente começou a fazer lá os vídeos do Vital, ela postava na página do Vital no Facebook os vídeos. Então muita gente passou a conhecer o nosso trabalho por conta do trabalho da Sandrinha Cri. Coisinha linda. Um beijo para você, minha querida, e para todos vocês. Um beijo carinhoso. Fiquem com Deus. Eu abençoo cada um de vocês e agradeço por tudo que vocês têm feito e tudo que vocês representam para mim. Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo conteúdo. Vital, mais uma vez, um grande abraço para você, meu querido. Beijos, crianças!